Olá, tudo bem? Eu sou Thalisson, professor de Física na rede pública e privada aqui em Salvador, Bahia. E hoje a gente vai estar inaugurando a nossa playlist de ótica aqui do nosso canal. Te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal, que a gente vai estar postando aqui toda a física do zero. E nessa aula de número 1, nós trabalharemos os conceitos fundamentais da ótica geométrica, bem como os princípios de propagação e todas as suas aplicações. Vem comigo! Bom, o objeto de estudo da ótica é a luz. Por isso que é essencial, é fundamental, é preponderante que você saiba o que é a luz. E você saiba também que a luz ela tem um comportamento dual. Na prática, tudo aquilo que você consegue ver, a gente vai chamar de luz. No entanto, a gente pode tratar a luz como uma partícula ou como uma onda eletromagnética. Aqui, no contexto da ótica, que é uma ótica clássica, que é uma física clássica, a gente vai conceber a luz através de fenômenos ondulatórios. Portanto, a gente vai utilizar de maneira predominante aqui a concepção da luz como uma onda que se encaixa dentro do espectro eletromagnético. Então, toda a radiação que é capaz de sensibilizar os seus olhos, os seus órgãos visuais, a gente vai chamar de luz. Bom, nesse sentido, é importante a gente dizer que não há nada que se mova mais rápido do que a luz no vácuo. A velocidade da luz, representada pela letra C, que significa celeridade, que é o mesmo que velocidade, rapidez, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. São 300 milhões de metros por segundo. Minha gente, significa dizer que em um único segundo a luz consegue completar 7 voltas e meia em torno do planeta Terra. Em 8 minutos, a luz sai do Sol e chega até o nosso planeta. Então, a gente não conhece nada que seja mais rápido do que a luz. Bom, é muito comum também a gente utilizar a luz como parâmetro para medida de distâncias astronômicas. E essa medida é feita através do ano-luz. O ano-luz ele vai ter aí aproximadamente 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. A gente está falando de uma distância muito grande. Afinal de contas, um ano-luz é a luz viajando com essa velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo durante um ano. Então, a gente está falando de uma distância enorme. Bom, mas vamos situar aqui a luz dentro do espectro eletromagnético. Esse espectro que é o conjunto de todas as radiações que a gente conhece. Começa lá nas ondas de rádio, que são consideradas ondas longas, de maior comprimento de onda, e vai até os raios gama, que são chamadas de ondas curtas, de menor comprimento de onda. E a gente faz também uma classificação do espectro pela frequência. Essas ondas longas, que têm maior comprimento de onda, elas vão ter menor frequência. As ondas curtas, que têm menor comprimento de onda, vão ter maior frequência. É bom lembrar também que a partir do ultravioleta, a gente tem a faixa do espectro que é considerada ionizante, ou seja, esse tipo de radiação você já começa a ter medo, porque o contato com seres vivos pode ser um contato fatal. Beleza, professor, mas onde é que a luz ela se encaixa aí nesse espectro? A luz ela vai estar aqui, ó, entre o vermelho e o violeta, mais especificamente entre as frequências de 400 e 800 terahertz. Então a gente está falando aí de uma frequência nessa faixa aí. Tudo que está nesse intervalo de frequências é capaz de ser sensibilizado pelo olho humano, ou seja, você vai ter a capacidade de enxergar. A luz nunca está parada. A gente não consegue ver a luz em movimento. A gente só vê a luz na sua origem e no seu destino. Mas o seu caminho, ele não é visível para a gente. Em virtude disso, os físicos eles criaram uma maneira de representar como seria visível o caminho da luz. E essa representação de como seria visível o caminho da luz é o que a gente vai chamar de raio de luz. Então, a gente não tem essa capacidade de ver a luz, mas a gente representa de maneira imaginária como é que seria o raio de luz, como é que seria o caminho, a trajetória de propagação dessa luz. E a gente vai representar isso por uma reta, uma seta orientada. Professor, mas você colocou uma seta aí meio curva.
Isso é possível, pessoal, em meios transparentes e homogêneos, a gente vai ver que a luz só anda em linha reta. Porém, se o espaço for curvo, aí a luz ela vai seguir a curvatura desse espaço. A gente vai chamar de feixe o conjunto de infinitos raios de luz. Quando você pega vários raios de luz em conjunto, você chama isso de feixe de luz. E a gente vai classificar esses feixes de formas diferentes. A gente vai ter primeiro o feixe, que é cônico convergente, ou seja, esse feixe vem espalhado de várias direções para se concentrar num único ponto. Vamos chamar esse tipo de feixe de cônico convergente. Por exemplo, quando você utiliza uma lupa contra o sol, a luz atravessa essa lupa toda espalhada e ela tende a se concentrar num ponto que a gente vai ver mais lá na frente, que é o foco dessa lente. Bom, temos também o cônico divergente. O cônico divergente é um feixe que tem um comportamento oposto ao do cônico convergente. Por quê, professor? Porque no cônico divergente a luz vai sair de um único ponto e vai se espalhar a partir desse ponto. A gente vai chamar esse feixe de cônico divergente. Um exemplo desse feixe, você pode observar, por exemplo, a luz de uma lanterna, de um farol, ela sai de um único pontinho e se espalha. Bom, e a gente vai ter o feixe que é cilíndrico. No feixe cilíndrico, os raios de luz eles são paralelos entre si. E a gente vai observar esse tipo de feixe no laser. Tá? Então, a luz laser é um tipo de feixe que é cilíndrico. Tudo que você está enxergando ao seu redor está emitindo luz. A gente vai aprender a classificar esses corpos, porque eles são fontes de luz, e a gente vai classificá-los quanto à forma de emissão. Bom, então, tudo que te fornece luz é uma fonte de luz, e a gente vai classificar como fonte primária ou fonte secundária. No caso das fontes primárias, a gente está falando de corpos que produzem a luz emitida, ou seja, tem luz própria. E aí a gente vai ter duas grandes classificações para esses corpos. Eles podem ser corpos incandescentes, fontes incandescentes, ou fontes luminescentes. A fonte incandescente é chamada de fonte quente, ou seja, você precisa estar a uma elevadíssima temperatura para que o corpo ele emita luz. Já a fonte luminescente ela é uma fonte fria, onde o processo de emissão se dará por excitação e relaxamento de elétrons. Bom, vamos ver aqui um exemplo de fontes incandescentes, fontes primárias incandescentes. O sol, a chama de uma vela, o braseiro de uma churrasqueira, uma lâmpada incandescente daquelas de filamentozinho de tungstênio, ela pode atingir até 3.000 graus Celsius. Estamos falando aqui de uma lâmpada de fonte incandescente, tá? Bom, já a luminescente, a gente está falando das lâmpadas de luz fria, por exemplo, né? Mas existem outras formas de luminescência também. Bom, a gente vai classificar em dois grandes grupos aqui, a fluorescente e a fosforescente. Tem outras subclassificações também, como, por exemplo, a bioluminescente, que é quando a gente tem o mesmo processo de excitação e relaxamento de elétrons, só que isso acontecendo no ser vivo. Tem a quimioluminescente, que é quando uma reação química vai desencadear esse processo de excitação e relaxamento de elétrons, e a triboluminescente, que é quando esse processo é desencadeado pelo atrito. A gente vai ter essas subclassificações, porém, as principais aqui que a gente deve focar são a fluorescente e a fosforescente. Quando a gente está falando de fluorescente, a gente vai dizer que a luz ela só é emitida enquanto há ação do agente excitador, ou seja, algo excitou os elétrons, fez com que esses elétrons excitados saltassem, mudassem de nível energético. Esses elétrons depois eles reemitem a energia que eles receberam na forma de luz e relaxam. Tá? Durante esse processo, o que é que acontece especificamente? A fluorescência. E ela vai durar apenas enquanto houver ação desse agente excitador. A gente costuma dizer que a excitação e o relaxamento são instantâneos.
Um exemplo disso, a tela do celular, a lâmpada fluorescente, o vagalume, né, que vai ter uma fluorescência por bioluminescência, já que é um ser vivo. Bom, e a gente vai ter também a fosforescência, que o que é que acontece? A emissão de luz continua acontecendo mesmo após o agente excitador ter deixado de atuar, tá? Então a gente vai dizer que nesse tipo de luminescência, no caso a fosforescência, o tempo de relaxamento dos elétrons é mais prolongado. Os elétrons demoram mais tempo relaxando, e é por isso que eles não precisam da ação do agente excitador para que a luz ela continue sendo emitida. Então, exemplo disso aqui, alguns interruptores de tomada das residências, né? Porque a gente consegue ver quando está no escuro, eles ficam acesos quando está no escuro, a gente vai dizer que eles são fosforescentes, tá? Aquelas pulseirinhas de neon. Outra coisa, alguns fardamentos, por exemplo, do pessoal da limpeza urbana, dos agentes de trânsito que trabalham à noite, né, guardas noturnos. Geralmente essas pessoas têm tarjas nas suas roupas, nas suas fardas, que brilham no escuro. Todo material que fica brilhando assim no escuro provavelmente é um material fosforescente. Já as fontes secundárias ou corpos iluminados, eles precisam estar na presença de uma fonte primária para emitir luz, ou seja, eles estarão refletindo a luz devido a alguma outra fonte de luz. Por exemplo, a lua, a lâmpada apagada, um animal. Pessoal, é importante a gente trazer aqui esse detalhe. A lâmpada, ela pode ser uma fonte primária ou secundária. Vai depender do que, professor? Vai depender dela estar acesa ou dela estar apagada. Podemos também classificar as fontes de luz quanto à sua dimensão, tá? E essa classificação ela será feita da seguinte forma: elas podem ser pontuais ou pontiformes, é a mesma coisa, ou elas podem ser fontes extensas. Quando é que uma fonte será pontual ou pontiforme? A gente vai classificar a fonte dessa forma quando as dimensões dela forem desprezíveis, ou seja, significa dizer que essa fonte se assemelha a um ponto. Você tem um pontinho de luz, né? O nome diz pontiforme, forma de ponto, ou seja, é uma forma indistinguível, tá? Exemplo disso aqui, na chama de uma vela, a luz que sai lá do fundo de um projetor de slides pode ser considerada também uma fonte pontiforme. Aquela luz da estrela que está vindo lá de longe, que você não consegue identificar o formato dessa estrela, também pode ser considerada uma fonte pontiforme. Já a fonte extensa, ela tem dimensões significativas e a gente consegue distinguir essas dimensões no contexto em que a fonte está inserida. É bom que se diga isso também, tá? A fonte vai depender do referencial. Essa classificação vai depender do referencial. Pode ser que no referencial você classifique a fonte como pontual e em outro em que essa fonte esteja mais próxima de você, você consiga identificar o formato e aí você pode classificar ela como extensa. Então, exemplo aqui, ó, você consegue enxergar que numa lanterna, por exemplo, de LED, você vê, né, que o formato dela é um formato circular. Então, essa fonte aí será tratada como uma fonte extensa. Já sobre os meios de propagação, a gente pode dizer que eles podem ser classificados de três formas, como meios transparentes, translúcidos ou opacos. Nos meios transparentes, a luz ela vai conseguir atravessar e vai manter uma regularidade no feixe durante a travessia. Então, a luz atravessa, ela entra com a trajetória regular e mantém essa regularidade. Uma consequência disso é que você consegue enxergar através de um meio transparente com uma nitidez que não é observada, por exemplo, no meio translúcido, em que a luz consegue atravessar, porém, devido à característica do meio, a gente vai ter uma irregularidadezinha na trajetória. E essa irregularidade não vai permitir que a gente enxergue através desse meio com nitidez. Isso acontece, por exemplo, quando você está tomando aquele banho quente e aquela películazinha de ar se forma embaçando o vidro do banheiro, do box, por exemplo. A gente diz ali que aquele vidro fica translúcido. Você consegue enxergar que tem algo através daquele meio, mas você não vê aquilo ali com nitidez. Já no meio opaco, gente, a luz vai bater e ela vai ser refletida
né? Ou seja, retornar para o meio de origem, ou ela vai ser absorvida. Ela não vai conseguir atravessar um meio que a gente chama de opaco. Por exemplo, você, eu, né? As paredes, elas são meios opacos, são meios que a luz não consegue atravessar, onde ela fica retida ou ela é refletida. Como é que funciona a percepção das cores no olho humano? Eu quero te dizer nesse momento que na parte de física da visão a gente vai entrar em mais detalhes aqui sobre esse tema. Mas basicamente hoje o que é que você precisa saber? A luz ela vai atravessar o seu olho, vai atravessar as principais lentes que tem no seu olho, que a gente vai detalhar também na parte de física da visão. E a imagem de tudo que você vê vai ser projetada num tecido que fica atrás do seu olho chamado de retina. Nessa retina, a gente tem duas células fotossensoras que têm um papel fundamental. Numa região mais central, num tecido da retina chamado de fóvea central, a gente vai ter uma concentração dos chamados cones, que conseguem distinguir, conseguem detectar a parte das cores. Porém, só são sensibilizados por três, que é o vermelho, o verde e o azul. No inglês, Red, Green and Blue, ou seja, o RGB, o famoso RGB. Já os bastonetes, eles vão estar na periferia da retina e eles serão responsáveis por detectar os tons de cinza, de preto, de branco, ou seja, eles são mais acionados quando você está num ambiente pouco iluminado. Como o nosso cérebro ele vai perceber as cores? Bom, eu já falei para você que os nossos cones eles vão distinguir e detectar na realidade, distinguir várias cores, mas detectar basicamente essas três aí, o vermelho, o verde e o azul. E aí, a depender da proporção dos cruzamentos ali, das sobreposições dessas cores, a gente vai ter uma percepção diferente. Agora, tem aqui um círculo que a gente faz que é muito importante, que já apareceu algumas questões e eu quero que você fique atento nisso. Se eu fizer aqui o cruzamento do vermelho com o verde, o nosso cérebro vai perceber isso como o amarelo, essa superposição dessas cores, tá? Não é mistura, é a superposição, a gente percebe como amarelo. Se eu tenho uma superposição do vermelho com azul, a gente percebe isso como magenta. E se eu tiver uma superposição do verde com azul, a gente percebe isso como ciano. E aí, pessoal, ó, esse nosso círculo aqui, ele é essencial. Esse círculo das interseções, ele é essencial porque a gente tem esse panorama geral. Vejam, ó, que quando eu coloquei a interseção de todas essas cores, o que é que foi que aconteceu? A gente teve ali a percepção do branco. Vamos lembrar que o branco, a luz branca, ela é chamada de policromática. Policromática porque ela vai ter todas as cores. E quando a gente decompõe a luz branca, não é? A decomposição da luz branca ou simplesmente dispersão da luz branca, que é você espalhar essa luz branca nas cores do arco-íris, a gente vai ter o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. É o famoso VAV-VAV, tá? Fica esse macete para você lembrar das cores do arco-íris, que são 7. Agora imagine que a gente apagou a luz total, você está numa sala totalmente escura, as paredes da sala são pretas, tentei simular isso aqui. Como é que você vai visualizar as cores, né, numa sala dessa? Volta e meia aparece questão sobre isso, gente, e sempre é questão fácil. Então imagine aqui que eu tenho um corpo cujo pigmento puro seja o branco. É um corpo que é branco, tá? Corpo branco, ele é conhecido, o corpo que é puramente branco, como um corpo que reflete todas as cores, tá? Ele vai refletir todas as faixas de cores. Já o corpo negro vai ter um comportamento oposto, ele vai absorver todas as faixas de cores. Em outras palavras, o que você incidir no branco, ele reflete. O que você incidir no corpo negro, ele vai absorver, tá certo? Bom, então vamos ver aqui o que é que acontece. Imagine que eu tenho um observador aqui dentro dessa sala. Esse corpo branco, ele é uma fonte secundária, ou seja, ele só é visto se ele estiver iluminado, ele não está iluminado, a pessoa não vê esse corpo, ele não está emitindo luz. Mas aí eu venho aqui, ó, e incido uma luz branca nesse corpo. Essa luz vai bater e o corpo branco ele reflete todas. Então eu vou visualizar esse corpo de que cor? Eu vou visualizar ele branco.
Agora imagine que esse corpo tem um pigmento verde. Eu incido, não estou vendo, né? Estou na sala aqui, não está iluminado esse corpo, não estou vendo esse corpo. Mas aí eu vou pegar e vou incidir nesse corpo a luz branca. O que é que vai acontecer? O corpo do pigmento verde, ele vai absorver todas as radiações, com exceção do verde. O verde é a única que ele vai refletir, que ele vai rejeitar. E aí eu vou ver esse corpo como? Eu vou ver esse corpo verde. Agora imagine aqui que o nosso corpo branco, né, pigmento branco, a sala aqui, não estou vendo, né, não está iluminado, mas eu vou iluminar ele agora com luz monocromática vermelha. Luz monocromática vermelha. O que é que ele vai fazer? Ele vai ficar vermelho. Eu vou visualizar esse corpo vermelho. Por quê? Porque toda a cor de luz que chegar no corpo branco, ele vai refletir. Se chegar só vermelho, ele vai refletir vermelho. Se chegar só azul, vai refletir só azul. E por aí vai. Agora, se eu pegar o corpo que é verde, o pigmento dele puro é verde, e eu incido nesse corpo a luz vermelha, o que é que acontece? Meu amigo, minha amiga, ele só reflete verde. Se você bota qualquer outra cor, ele vai absorver. Se ele vai absorver, você não vê esse corpo. Então, é assim que a gente visualiza as cores no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de objetos que são iluminados. Nesse momento, você vai pausar o vídeo, vai acompanhar a leitura, vai fazer a sua leitura dessa questão. Não vou ler para não ficar muito extensa aqui a resolução. Depois você despausa e acompanha a nossa resolução, beleza? Feito isso, vamos lá então, ó. Preste atenção o que é que está acontecendo aqui basicamente. Eu tenho duas pessoas que vão ser submetidas a um teste, não é? Uma pessoa que não tem daltonismo, que não tem especificamente a protanopia, que é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. E uma pessoa que tem uma visão normal, não tem isso aí, né? Essa pessoa, ela vai ser submetida também a esse teste. Eu quero saber quais cartões aí, qual cartão na realidade, dentre esses aí, que podem ser apresentados para essas pessoas, elas vão identificar igualzinho. Vai dizer assim, ó, bateu a cor de um com o outro, tá? Bom, uma pessoa que percebe tudo, ela tem uma visão normal, ela vai ter percepção de todas as cores. Então ela está vendo aí o vermelho, o amarelo, o branco, o verde, o ciano, o magenta, o azul, ela está vendo tudo. Agora a pessoa que tem a protanopia, a gente vai ter que eliminar tudo que tem a cor vermelha, pessoal, ó. Então a gente vai chegar aqui, ó, e vai eliminar tudo que tem a cor vermelha. O que é que foi que sobrou aí? Sobrou o verde, o azul e o ciano. Só que eu tenho somente uma alternativa. Qual é a alternativa correta? Bom, a nossa alternativa correta é exatamente o azul, né? A gente vai eliminar ali, só sobra o azul. Dentre essas cores aí em comum, o verde, o ciano e o azul, a única que está presente nas alternativas é o azul. Em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, a luz anda sempre em linha reta. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que a luz, ela não faz curva, a luz ela não vai ser curvada, tá? Então, durante a sua trajetória de propagação, a gente vai observar isso. Esse princípio é o princípio de propagação da luz, que a gente vai visualizar mais aplicações, a gente vai ver as aplicações um pouco mais lá na frente. Nesse momento agora a gente vai falar de todos os princípios, mas a gente consegue observar aí nessa imagem, né, a luz passando ali entre as folhas, a gente consegue ver que ela não está fazendo curva, ela está sempre andando em linha reta, tá? Bom, a gente tem também o princípio da independência dos raios de luz. O que é que acontece nesse princípio? Quando os raios de luz eles se cruzam, eles podem se sobrepor no momento do cruzamento. Você pode ter uma superposição ali, mas o raio que vem de um lado segue sua vida normalmente, como se esse cruzamento não tivesse acontecido com o raio que vem do outro, tá? No momento do cruzamento eles vão se superpor ali, né? Mas depois cada um segue sua vida de maneira independente. Isso é muito importante. Por quê, professor? Porque você tem uma garantia de que esses raios de luz não se misturam. E quando você está transportando informação usando a luz, por exemplo, através de uma fibra ótica, onde você cria um pacotinho de dados e transmite esses dados através da luz por meio de transmissão de informação na rede,
nessa fibra ótica. Esses raios vão estar se cruzando, mas essas informações não vão estar se misturando, porque a gente tem a garantia de que os raios de luz se propagam de maneira independente, tá? A gente verifica isso aí na prática, no dia a dia, né? Na boate, naqueles shows que tem aqueles jogos de luz, a gente consegue visualizar isso aí, jogos de luz, né? E o princípio da reversibilidade dos raios de luz vai dizer o seguinte: se você inverter o sentido de propagação de um raio de luz, a trajetória dele se mantém o mesmo. Isso a gente observa quando a gente olha no espelho, vê uma pessoa e, ao invertermos esse sentido de propagação da luz, ó, ao fazermos o caminho inverso para a luz, invertermos o sentido, o caminho permanece o mesmo, ou seja, a trajetória não se modifica. Então, se você olha para um espelho e vê a pessoa pode olhar para esse espelho no mesmo ponto e lhe ver, tá? Então, A enxerga B, B vai enxergar A. Esses são os princípios de propagação, e aquele que tem mais aplicações a gente vai ver no próximo slide, que é o princípio da propagação retilínea. Uma das principais consequências da propagação retilínea da luz é justamente a formação do que a gente chama de sombra e penumbra. Eu vou explicar aqui para vocês de maneira detalhada, passo a passo, quando é que acontece sombra e quando é que acontece penumbra. Lembra das fontes de luz que são classificadas quanto à sua dimensão? Pode ser pontual ou extensa. Se eu tiver uma fonte pontual, como a fonte de luz da chama de uma vela, uma fonte pontiforme, e eu ilumino um objeto que é opaco, eu vou formar uma região, apenas uma região de sombra, tá? A gente vai ter aqui uma sombra própria, que é o lado do objeto que não está sendo iluminado, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lembre do lado oculto da Lua, que é aquele lado, aquela face da Lua que não é iluminada pelo Sol, portanto, é um lado que está na sombra própria da Lua, na sombra própria do objeto. Se a gente não quiser ir tão longe, não quiser ir na Lua, pense no seguinte: se agora você está vendo esse vídeo durante o dia, do outro lado do mundo vai estar durante a noite, ou seja, vai estar experimentando a sombra própria do planeta Terra. É isso que vai estar sendo observado. Pessoal, essa sombra, se ela for projetada no anteparo, a gente vai ter uma figura plana, uma figura bidimensional. Mas sombra mesmo, ela é uma região no espaço. Então, ela é região tridimensional. Tome cuidado com isso, que inclusive uma questão sobre isso pode ser cobrada numa perspectiva de geometria, e se você não tiver afinado com a geometria, você pode se dar mal. Então, a região de sombra ela é uma região no espaço, portanto, é uma região tridimensional. Agora, se a fonte for extensa, aí, galera, a gente vai visualizar aqui o seguinte: a gente vai visualizar que vamos ter uma região central que não vai ser iluminada em hipótese alguma, já que sombra é a ausência total da luz, né? Sombra ou umbra, ausência total da luz. Mas além dessa região que não vai ser iluminada em hipótese alguma, a gente vai ter uma região parcialmente iluminada, que a gente vai chamar de penumbra. Aquela sombrinha um pouco mais clara é a penumbra. A sombra central mais forte é a umbra ou simplesmente sombra, tá? Então a gente vai ter aqui, se a fonte for extensa, além da sombra, a gente vai visualizar a formação da penumbra, certo? Então, sombra e penumbra só tem quando você está falando de uma fonte de luz extensa. Vamos fazer aqui essa questãozinha de aplicação. A gente tem assim, ó, durante o eclipse solar, um observador. O que é que esse observador vai perceber? Primeiro, vamos lembrar o que é o eclipse solar. No eclipse solar, você vai ter um alinhamento de Terra, Lua no meio e Sol do outro lado, certo? Esse eclipse solar, ele é sempre observado durante o dia, na fase de Lua nova. Já o eclipse lunar, o alinhamento vai ser qual? Você vai ter Lua, Terra no meio e o Sol na outra extremidade. Nesse alinhamento, a gente vai ter, que vai acontecer durante a noite, na fase de lua cheia. É importante você saber essa diferença do eclipse solar para o eclipse lunar, certo? Dito isso, o que é que vai acontecer aqui? O que é que a gente vai observar? Bom, as pessoas que estiverem na região de sombra própria da Terra, ou seja, eu tenho um eclipse solar, é observado durante o dia. No lado da Terra que estiver à noite, as
pessoas não vão conseguir observar esse eclipse, não vão ter visão nenhuma do que está acontecendo. Então, só vai observar alguma coisa quem estiver do lado iluminado. Mas em qualquer parte do lado iluminado, não. Tem que estar na região de sombra para ver o eclipse total ou na região de penumbra para ver o eclipse parcial. Então, a alternativa que a gente vai estar buscando aqui vai ser qual? Bom, vamos analisar aqui cada uma dessas alternativas. Então, durante o eclipse solar, o observador no cone de sombra vê um eclipse parcial? Não, no cone de sombra ele vê um eclipse total, foi o que eu falei. Na região de penumbra vê um eclipse total? Não, vai ver um eclipse parcial. Isso aí está errado. Na região plenamente iluminada, vê a lua eclipsada? Eclipsada, ela está oculta, né? Então você não está vendo isso aí, essa sombra da lua, né? Então, a gente vai dizer que isso aí também está falso. Ele não vê essa lua eclipsada. Se está na região iluminada, você não vai ver a lua eclipsada, você vai ver somente o Sol. E na sombra própria da Terra, vê somente a lua. Não, não vê a lua, né? Não vai estar vendo, né? Então, na sombra própria, do outro lado da Terra, né? Não vai estar vendo nada. E, por fim, na região plenamente iluminada, ele não vai conseguir ver, não vai conseguir acompanhar esse eclipse. Como você pode observar muito bem, eu não estava mentindo de fato. A parte de propagação retilínea da luz tem muita aplicação. Uma delas é a câmara escura de orifício. O que é essa câmara escura de orifício? Você tem uma caixa totalmente preta, tá? E aí você vai pegar e vai fazer um furinho em uma das paredes, um furo bem pequeno, e na parede oposta onde você fez esse furinho, você coloca uma telinha branca. Você pinta de branco a parede. Tá? Então, todas as paredes são pretas, mas essa parede oposta que está o furinho, você pinta de branco. Certo? O que é que vai acontecer? Você vai posicionar um objeto diante desse furinho, e aí a luz desse objeto ela vai entrar pelo furinho e vai projetar no fundo dessa caixa uma imagem desse objeto. Tá? A câmara escura ela é um dos primeiros protótipos das primeiras câmeras fotográficas, perdão, que a gente tem conhecimento na história da humanidade. A gente aprende a fazer as primeiras máquinas de tirar foto através do protótipo da câmara escura, né? O nosso princípio básico aqui que a gente utiliza, obviamente, que numa máquina fotográfica, no lugar dos orifícios, você coloca lentes, não é? Mas eu quero que você observe algumas coisas aqui que vão ser importantes e pertinentes. Bom, a gente vai poder utilizar aqui a semelhança de triângulos, o artifício matemático que a gente vai utilizar aqui para entender é a semelhança de triângulos. A gente tem esses triângulos aí cuja área eu destaquei na cor ciano, esses triângulos são semelhantes. Então, por semelhança, a gente pode dizer o seguinte: se eu disser que o I é a altura da imagem e que o O é a altura ou tamanho do objeto, por proporção, já que esses triângulos são semelhantes, a razão entre I e O vai ser igual a P', que é a profundidade da câmera, tá? Dividido por P, que é a distância que o objeto vai estar do nosso orifício, tá? A distância entre o objeto e o orifício. Essa relação matemática é uma relação matemática de proporção. E a gente tira isso de onde? Da semelhança de triângulos. Pode ser que em alguns livros você veja o I sobre o O, ou você veja Hzinho sobre Hzão igual a Dzinho sobre Dzão. Pessoal, quando isso aqui acontece, a gente está falando da mesma coisa, as mesmas fórmulas. Eu quero que você analise aqui somente as relações de proporcionalidade, tá? Vamos lá, ó. Vamos ver o que é fixo aqui e o que é variável, tá? Eu posso aproximar ou afastar o objeto da câmera. Então, eu posso variar essa distância que eu chamei de P entre o objeto e a câmera. Isso é um valor variável. Agora, eu só posso trocar a altura, o tamanho do objeto, se eu trocar o objeto. Eu só posso trocar essa profundidade da câmera se eu trocar a câmera. Então, se eu mantiver o mesmo objeto e a mesma câmera, eu posso dizer que esse P', que é a profundidade da câmera, e esse O, que é a altura do objeto, são constantes, tá? Bom, mas se eu aproximo ou afasto o objeto da câmera,
Eu vou estar alterando o quê, professor? Eu quero que você acompanhe ali na animação, ó. Veja que eu estou alterando a altura da imagem, eu estou alterando o I. Então, no primeiro passo aqui, a gente está identificando o que é constante, vai ser a profundidade da câmera e a altura do objeto. E vamos identificar aqui o que é variável. O que é que vai ser variável? Vai ser o nosso P', que é a distância, vai ser o nosso P, perdão, que é a distância do objeto até o orifício, e o nosso I, que é a altura da imagem. Quando a gente observa isso, a gente enxerga isso, a gente vê que P' vezes O, P' é uma constante, né, que é a profundidade da câmera. O é uma constante também. Se eu multiplico uma constante por uma constante, isso dá um valor constante. Mas PI não são constantes, PI são variáveis. E toda vez que o produto entre duas variáveis ele dá uma constante, significa dizer que esse produto, que essas variáveis são inversamente proporcionais. Então, gente, ó, veja, se eu aumento o P, ou seja, se eu afasto o observador, o objeto da câmera, eu estou diminuindo o tamanho da imagem. Se eu aproximo o observador da câmera, eu estou aumentando o tamanho da imagem. A gente também visualiza isso numa câmera de celular. Se você está próximo de uma pessoa que você vai tirar foto, você vê a pessoa na tela maior. Na medida em que você se afasta, a imagem da pessoa na tela vai diminuindo. Então, acontece mais ou menos a mesma coisa. A gente só não vai poder dizer que isso é numa proporção direta ou inversa, porque aqui a gente tem uma câmera escura de orifício e a gente não tem uma lente. Então, a presença da lente aí vai modificar a análise matemática. Mas toda vez que você tiver a câmara escura de orifício, você vai poder levar em consideração essa relação de proporcionalidade inversa entre a distância do objeto até a câmera e a alturazinha dessa imagem obtida. Vamos resolver uma questãozinha para verificar essa aprendizagem? Agora eu quero que você pause o vídeo, dê uma lida atenta na questão, depois volte. Fez isso? Então vamos lá, ó. O que o problema quer? Ele quer que você relacione as alturas das imagens quando um objeto de 1,80 m ele está em diferentes posições de uma câmera. Então, qual é a relação entre essas alturas dessas imagens? Especificamente para as distâncias 26 e 36 metros. Vamos aplicar aqui o que, professor? Vamos aplicar aquela logicazinha de proporcionalidade que a gente viu naquele slide anterior. Ó, respectivamente, significa dizer que é em ordem. Então, primeiro para a posição de 24, depois para a posição de 36. Vou chamar ali a altura associada à posição de 24 de I1, a altura associada à posição de 36 de I2. Vamos ver aqui, a primeira coisa que a gente tem que identificar são as variáveis que são constantes e aquelas que são variáveis, né? As incógnitas constantes e as incógnitas variáveis. Então, vamos lá. Ó. O que é variável, a gente já viu que é o P e o I. Ou seja, é a distância do objeto até a câmera e a altura da imagem formada. O que é constante? O P' e o O. E a gente já viu que P' vezes O é igual a P vezes I e que isso é uma constante. Logo, a gente vai poder utilizar essa proporção para os dois pontos. Vamos fazer isso? Então, fazendo aqui o produto cruzado, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente chega nessa relação. Então, P1 vezes I1 tem que ser igual a P2 vezes I2, já que esse produto aí ele é constante. A gente vai fazer isso, vamos lançar mão desse produto aqui para resolver essa questão. Olha lá, ó, 24, que é o P1 vezes I1, tem que ser igual a 36, que é o P2 vezes I2. Quando a gente faz isso aqui, a gente chega na seguinte relação: 2 e 1 é igual a 3 e 2. E aí, quando a gente isola aqui, né, passa o I2 dividindo para o I1, a gente chega à relação de 3 sobre 2 igual a 1,5. Professor, por que eu não coloquei I2 sobre 1? Estaria errado por quê? Porque a ordem que a questão estabeleceu, que o comando estabeleceu, é primeiro a primeira imagem, depois a segunda. Primeiro o I1, depois o I2, e não o contrário. Se você faz o contrário, estaria errado. Você ia achar 2/3, tem no gabarito, mas não seria a resposta correta. Esse, respectivamente, aí te obriga a seguir exatamente essa ordem. Para finalizar essa aula de hoje, a gente vai aqui fazer mais uma questãozinha de aplicação para você ver como isso pode ser cobrado, tá? Preste bem atenção, pause agora o vídeo, faça aquela leitura,
depois você volta. Fez isso? Espero que sim. Então vamos aqui entender o que é que o problema pediu. O problema está dizendo que o objeto foi aproximado, a distância entre o objeto e a câmera foi diminuída em 20% e quer saber, ao fazer isso, o que é que acontece com a imagem? Então vamos lá, ó. A gente vai pegar aqui, vai usar aquela relaçãozinha que a gente já conhece da câmera escura, I sobre O igual a P' sobre P. Você já está craque, já domina isso aqui. E aí, o que é que a gente vai avaliar aqui? O antes e o depois. Então, antes, o que é que eu tenho? A câmera, o objeto, está a uma distância que eu vou chamar de X ali, né? Da minha câmera. O objeto está a distância X da câmera. Beleza, professor, reduzir em 20%. O que é que vai acontecer? Se eu reduzir em 20%, agora eu estou a 80% do que eu estava antes. Diminuí 20%, sobrou 80%. Então, a nova posição desse objeto vai ser de 0,8x. Bom, o que é o O? O O é o tamanho do objeto, não muda. Né? O que é o P'? O P' é o tamanho da imagem, também não muda. Quer dizer, o tamanho da imagem não, né? A profundidade da câmera. O que é que vai mudar? Aí sim, o que vai mudar é o nosso I, que é a altura da imagem. Então, se eu disser que o I antes era Y, o I depois passa a ser quanto? Vamos usar aquela relaçãozinha que a gente viu de proporcionalidade, que a gente já conhece, né? P vezes I são variáveis, P' vezes O, isso é uma constante, são constantes, esse produto entre constantes vai dar um resultado constante, por isso que a distância que o nosso objeto está da câmera, ela vai ser inversamente proporcional à altura da imagem, né? O produto entre essas duas variáveis está dando uma constante. A gente vai fazer isso aqui para o antes e para o depois e resolver a nossa questão. Então vamos lá, ó. 0,8x vezes i, isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a x vezes y. Eu vou cortar aqui o x, cortei. Aí eu vou achar que o meu i, o i atual, vai ser y sobre 0,8. Pessoal, vou multiplicar isso aqui por 10 em cima e 10 embaixo, vai ficar 10 sobre 8. A gente simplificando isso fica 1,25. O que é que significa dizer isso? Que se eu tenho 1,25, eu tenho um y inteiro mais 0,25 do y. Se eu quero o quanto a imagem cresceu ou diminuiu, eu já observo aqui, a leitura que eu faço aqui é que essa imagem, ela cresceu. E ela cresceu em quanto? Ela cresceu em 25%. É isso aí, turma. Chegamos ao fim de mais uma aula. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, deixe comentário, se inscreve no canal e vem acompanhando a gente aqui que a gente vai produzir aulas sempre nesse nível, sempre com essa qualidade. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!